Elara, 32 anos, restauradora de arte antiga, silenciosa, perfeccionista, extremamente controlada, mas vive um caos emocional interno. No passado sobreviveu a abusos emocionais na infância, teve um pai ausente e uma mãe que a culpava por tudo. Sempre foi elogiada por não dar trabalho, aprendeu a esconder qualquer emoção que não fosse aceitável. Elara sempre trabalhou com obras partidas, deterioradas pelo tempo. Tinha prazer em restaurar o que os outros julgavam perdido. Mas naquele inverno em que o céu parecia de chumbo, ela recebe uma encomenda estranha, um espelho antigo, quebrado em 7 partes, trazido por um homem que não revela seu nome. Ele diz apenas: "Este espelho não reflete o que você é. Ele mostra o que você esconde." Elara, cética, sorri, mas à noite, ao espiar seu próprio reflexo nas partes partidas, vê algo impossível. Em cada fragmento, uma versão diferente de si mesma encara, todas distorcidas, todas familiares. A primeira noite com o espelho desencadeia pesadelos. Ela sonha com vozes conhecidas que a julgam. Acorda com suor frio, ouvindo a voz da mãe. Você sempre foi um fardo, uma decepção. Durante os dias seguintes, cada pedaço do espelho revela uma emoção negada. O primeiro fragmento mostra Elara gritando, presa num acesso de raiva. O segundo, soluçando sozinha numa infância gelada. O terceiro, rindo de forma sarcástica, julgando os outros como forma de proteger-se. O quarto, suplicando para não ser deixada. O quinto, vazio. Ela não vê nada ali, apenas escuridão. Na terceira noite, Elara sonha estar caminhando em um túnel escuro. Cada vez que toca um fragmento, é transportada mentalmente para um cenário do passado. Com 7 anos, sendo punida por ter chorado demais. Com 15 anos, se mutilando em segredo após uma traição da melhor amiga. Com 24 anos, aceitando um relacionamento abusivo por medo de ficar sozinha. Nesses cenários, ela encontra seus demônios interiores, personificados. O crítico interior veste a pele da mãe. O medo do abandono aparece como uma criança trancada num quarto. O demônio do vazio surge como uma figura sem rosto, que caminha ao seu lado sem dizer nada, apenas a observa. Ela tenta fugir, mas o homem do espelho aparece mais uma vez e diz: "A saída não é para trás, é através." Finalmente, Elara decide sentar diante do espelho partido e, pela primeira vez, não evita o reflexo. Ela toca cada fragmento, agora consciente de que são partes dela. Sente a dor, a vergonha, a raiva, a solidão, mas permite-se sentir. No fragmento vazio, ela vê uma chama se acendendo. Não é uma imagem, é uma presença. Aqui está o que você achou que não existia. O seu verdadeiro eu, escondido sob os escombros da negação. Ela chora, não de dor, mas de reencontro. Ela se perdoa. Ela se acolhe. Ela se integra. Na manhã seguinte, Elara leva o espelho restaurado ao homem misterioso, que agora sorri. Você não restaurou o espelho, restaurou a si mesma. Ela volta ao ateliê e, pela primeira vez, coloca uma de suas próprias pinturas na parede, antes escondida no fundo do armário. A tela, uma mulher diante de um espelho partido, com todos os pedaços unidos por fios dourados. Como se dissesse: "Sou feita de tudo o que quebrou, mas estou inteira." Todos temos espelhos partidos dentro de nós. Mas a coragem de encará-los nos revela algo surpreendente. O que parecia nos despedaçar, pode ser o que mais nos fortalece. A sua sombra não é o fim, é o início do seu verdadeiro brilho. Bem-vindos ao mais profundo do seu ser, aquele lugar que você evita visitar quando está sozinho com seus pensamentos. Todo mundo tem um abismo interior.
O que diferencia aqueles que permanecem aprisionados de quem encontra libertação não é a ausência de demônios pessoais, é a coragem de encará-los. Brené Brown nos mostrou que vulnerabilidade não é fraqueza. Mas hoje, vamos além. Vamos explorar aquelas partes de nós que nem aos nossos diários confessamos. Os cantos escuros onde moram as imperfeições que mais negamos. Porque a verdadeira coragem não está apenas em aceitar imperfeições superficiais, mas em descer voluntariamente ao abismo, encarar os monstros que lá habitam, e descobrir que aquilo que você temia poderia ser sua maior fonte de poder. Neste vídeo, não oferecemos respostas fáceis ou mantras positivos. Oferecemos uma lanterna para sua descida ao desconhecido. O abismo interior te espera. A questão é, você tem coragem suficiente para dar o primeiro passo? Cada pessoa que respira neste planeta carrega um abismo dentro de si. Um espaço vasto e sombrio repleto de tudo aquilo que tentamos esconder não apenas dos outros, mas principalmente de nós mesmos. Os psicólogos o chamam de sombra, aquela parte da nossa psique onde armazenamos traumas, inseguranças, medos primordiais, vergonhas e impulsos que consideramos inaceitáveis. É o repositório de tudo o que negamos em nós mesmos. Desde a infância, a pessoa aprende que certas partes dela não são bem-vindas no mundo. Talvez a raiva tenha sido punida. Talvez a tristeza tenha sido ridicularizada. Talvez o desejo tenha sido condenado. E então, como mecanismo de sobrevivência, ela começa a empurrar essas partes para baixo, para longe, para o abismo. Mas aqui está o paradoxo sobre o qual muitos não falam. Quanto mais negamos essas partes, mais poder elas ganham sobre nós. O que é empurrado para o abismo não desaparece, apenas cresce nas sombras, alimentando-se de silêncio e negação. Brené Brown revolucionou a forma como pensamos sobre vulnerabilidade. Ela nos mostrou que abraçar nossas imperfeições é o caminho para conexões mais autênticas. Mas há uma camada ainda mais profunda nessa jornada. Não estamos falando apenas das imperfeições que podemos mencionar em conversas casuais. Ah, eu sou tão perfeccionista ou tenho dificuldade em dizer não. Estamos falando das partes que você talvez nunca tenha revelado a ninguém. Os pensamentos que o fazem acordar em suor frio às 3 da manhã. Os impulsos que o assustam. As memórias que você tentou enterrar tão profundamente que quase conseguiu convencer a si mesmo de que nunca aconteceram. São esses os verdadeiros habitantes do abismo. E são eles que precisamos encarar. Por que é tão difícil olhar para dentro? Por que milhões de pessoas gastam vidas inteiras em distrações constantes, trabalho excessivo, relacionamentos superficiais, vícios diversos, consumo incessante, tudo para evitar um momento de verdadeiro encontro consigo mesmas? A resposta é simples e aterrorizante. Porque dói. Quando alguém finalmente encontra a coragem de olhar para seu abismo interior, o que geralmente vê primeiro é dor. Dor não processada. Dor não reconhecida. Dor que foi empacotada cuidadosamente e armazenada longe dos olhos, mas que nunca deixou de existir. Há também o medo fundamental. E se, ao olhar para dentro, a pessoa descobrir que é exatamente o que sempre temeu ser? E se confirmar suas piores suspeitas sobre si mesma? E se descobrir que é irremediavelmente quebrada, irremediavelmente falha, irremediavelmente indigna de amor? Essa possibilidade é tão aterrorizante que muitos preferem viver vidas de quieto desespero, como descreveu Torial, mantendo-se ocupados demais para notar o vazio crescente dentro de si. E então há a vergonha, aquela emoção corrosiva que Brené Brown descreveu tão eloquentemente como a crença de que somos falhos e, portanto, indignos de amor e pertencimento. A vergonha próspera na escuridão. Ela se alimenta de segredo e silêncio. E para muitos, o abismo interior parece repleto dela. Então, em vez de arriscar encontrá-la,
preferem construir uma vida inteira que a evite, mesmo que isso signifique viver apenas pela metade. Mas aqui está a verdade que poucos têm coragem de encarar. Evitar o abismo tem um preço muito mais alto do que explorá-lo. Quando evitamos nosso mundo interior, nos tornamos estranhos para nós mesmos. Vivemos guiados por padrões que não compreendemos, reagindo a gatilhos que não reconhecemos, repetindo ciclos que juramos quebrar. Como disse Carl Jung, até tornarmos o inconsciente consciente, ele direcionará nossa vida e nós o chamaremos de destino. Quando finalmente encontramos coragem para descer ao abismo, que criaturas encontramos lá embaixo? O primeiro demônio que geralmente nos recebe é o crítico interior. Aquela voz impiedosa que diz que nunca somos suficientes, nunca fazemos o bastante, nunca merecemos realmente amor ou sucesso. Este demônio frequentemente fala com a voz de figuras de autoridade do nosso passado, pais exigentes, professores cruéis, bullies da infância. Com o tempo, internalizamos essas vozes até que se tornam indistinguíveis da nossa própria. Depois, encontramos o demônio do abandono, aquela parte de nós que foi deixada para trás em momentos cruciais e nunca se recuperou completamente. Este demônio sussurra que todos eventualmente nos deixarão, que é apenas questão de tempo até sermos abandonados novamente. É ele que nos faz sabotar relacionamentos quando começam a ficar sérios demais, ou nos agarrarmos com desespero até sufocá-los. Há também o demônio da impostura, aquele que insiste que somos fraudes, que nosso sucesso é acidental, que a qualquer momento seremos desmascarados. Este demônio é particularmente cruel porque quanto mais conquistamos, mais alto ele fala. E para muitos, há o demônio do trauma, as memórias congeladas de momentos em que nos sentimos completamente impotentes, completamente vulneráveis, completamente à mercê de forças além do nosso controle. Este demônio não fala tanto quanto revive, fazendo o corpo lembrar o que a mente tenta esquecer. Outros encontrarão o demônio da raiva reprimida, décadas de indignação nunca expressa, de limites violados, de injustiças engolidas em silêncio. Esta raiva, quando finalmente confrontada, pode parecer um vulcão prestes a entrar em erupção, ameaçando consumir tudo em seu caminho. E talvez o mais assustador de todos, o demônio do vazio, a sensação de que por baixo de todas as máscaras, de todos os papéis que desempenhamos, não há nada. Nenhum núcleo sólido. Nenhum eu verdadeiro. Estes demônios não são criaturas mitológicas. São partes fragmentadas de nós mesmos, aspectos da nossa psique que foram separados, negados, rejeitados. São as partes feridas que gritam por atenção da única maneira que conhecem, causando mais dor. Em todas as grandes mitologias do mundo, existe o arquétipo da descida ao submundo. Orfeu descendo ao Hades em busca de Eurídice. Inanna descendo aos reinos inferiores. Perséfone no mundo subterrâneo. Cristo nos 3 dias entre a crucificação e a ressurreição. Esta jornada mitológica é um reflexo perfeito da jornada psicológica que cada pessoa deve empreender para se tornar completa. A descida ao abismo interior não é apenas uma metáfora bonita, é o trabalho essencial de uma vida autêntica. E assim como nas mitologias, esta jornada tem estágios previsíveis. Primeiro vem o chamado, aquele momento em que percebemos que não podemos mais viver na superfície. Talvez seja um colapso emocional, um diagnóstico grave, um relacionamento destruído, uma crise de meia-idade. Algo que nos faz perceber que o que estávamos fazendo não está mais funcionando. Depois vem a resistência, a parte de nós que recusa o chamado, que prefere o conforto familiar da negação à incerteza da transformação. É neste estágio que muitos desistem, voltando para velhos padrões mesmo sabendo que são destrutivos. Para aqueles corajosos o suficiente para continuar, surge o guia. Pode ser um terapeuta habilidoso, um mentor espiritual, um autor transformador como Brené Brown,
ou simplesmente uma voz interior que finalmente consegue se fazer ouvir acima do ruído? Então, a descida propriamente dita, o mergulho voluntário na escuridão, o confronto com os demônios, o encontro com partes há muito negadas de si mesmo. É desconfortável. É doloroso. Muitas vezes é aterrorizante. Mas é precisamente neste ponto que ocorre o momento crucial, aquele instante transformador em que percebemos que os demônios que tanto temíamos não são nossos inimigos, mas partes exiladas de nós mesmos, desesperadas por reconciliação. Não são monstros a serem derrotados, mas aspectos feridos a serem abraçados. E finalmente, para aqueles que perseveram, a integração e o retorno, voltar à superfície como uma pessoa mais completa, carregando a luz encontrada na escuridão, não mais dividida contra si mesma. Como, então, alguém empreende esta jornada heróica ao abismo interior? Quais são as ferramentas necessárias para este trabalho sagrado? A primeira e talvez mais importante é a presença consciente. A capacidade de estar plenamente presente com o que quer que surja, sem julgamento, sem resistência, apenas testemunhando com compaixão. Práticas de mindfulness e meditação podem desenvolver esta habilidade crucial. Depois, há a curiosidade compassiva, a abordagem de nossas partes sombrias não com medo ou julgamento, mas com genuíno interesse. Por que esta parte de mim age assim? Que necessidade ela está tentando atender? O que ela está tentando me proteger? O diálogo interior é outra ferramenta poderosa. Conversar com nossos demônios interiores como faríamos com pessoas reais, ouvindo suas preocupações, reconhecendo sua dor. Técnicas como o trabalho de cadeira vazia ou a escrita de diálogo podem facilitar este processo. A expressão criativa oferece caminhos únicos para o abismo. A arte, a escrita, a música, a dança podem acessar verdades que a mente consciente tem dificuldade em alcançar. E talvez o mais importante, a comunidade autêntica, pessoas com quem podemos ser completamente honestos, que podem testemunhar nossa jornada sem tentar nos consertar ou nos julgar. Como Brené Brown enfatiza, a vergonha não pode sobreviver à empatia. Lembre-se, esta não é uma jornada rápida. Não é um workshop de fim de semana ou um retiro de 10 dias. É o trabalho de uma vida inteira. Haverá retrocessos. Haverá dias em que a resistência parecerá insuperável. Haverá momentos em que você questionará se vale a pena. Mas aos poucos, com paciência e coragem persistente, algo extraordinário acontece. Os demônios que você temia começam a se transformar. O crítico interior pode se tornar um aliado exigente mas amoroso. A raiva reprimida pode se tornar força justa e assertividade saudável. O medo do abandono pode se tornar capacidade de intimidade profunda. No fim, a coragem de encarar seus demônios pessoais não é apenas um ato de autotransformação, é um ato de serviço ao mundo. Porque pessoas divididas contra si mesmas criam um mundo dividido. Pessoas em guerra com suas próprias sombras projetam essa guerra externamente. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas que fizeram as pazes com seus abismos interiores trazem essa paz para suas famílias, comunidades e para o mundo. Como escreveu Rumi, a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Seu abismo interior, com todos os seus demônios assustadores, pode ser exatamente o portal para a vida mais plena, autêntica e significativa que você sempre desejou. A lanterna está em suas mãos. O primeiro passo aguarda. A jornada é sua.